Nesse vídeo eu queria fazer algumas considerações sobre a aula passada, que provavelmente não ficaram tão claras assim. Vamos discutir um pouco sobre geodésicas, curvas, e eu queria falar um pouco também sobre cálculo variacional, porque acho que tem gente que não estudou esse direito ou não aprendeu. Então eu falei a aula passada que eu não ia falar sobre cálculo variacional, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer uma construção aqui, né? Curvas, como a gente já viu várias vezes, é uma aplicação que leva um intervalo na reta real, um intervalo que pertence à reta real, gama, numa variedade, em pontos de uma variedade. Então a gente tem que a curva é essa aplicação, que vai ser gama de lambda, onde lambda é esse parâmetro. Lambda é um parâmetro a B que pertence a R, entre A e B, certo? A princípio, numa variedade, quando eu defino a variedade, eu tenho sistemas de coordenadas, eu tenho cartas, que são sistemas de coordenadas. Então, dado uma curva e dado uma carta, um sistema de coordenadas, eu posso escrever essa curva em termos do sistema de coordenadas. E eu posso calcular a cada ponto da curva o vetor tangente nesse ponto, vamos dizer que é um ponto P. O vetor tangente é o que? É o d gama de lambda em termos puramente, vamos dizer, abstratos, que é no sistema de coordenadas de x mi de lambda de rho. Isso aqui são a componente da curva. Isso aqui é o vetor da base, como a gente já viu. Então a gente pode dizer que isso aqui, dx mi de lambda, é a velocidade da curva, é o vetor velocidade, da mesma forma que quando a gente tem uma curva em mecânica newtoniana, a gente pode calcular a velocidade como d vetor mi dt. Ok? Porém, se eu pergunto qual é a velocidade de um determinado ponto de um carro, a velocidade de um carro que está fazendo uma trajetória num certo instante de tempo, ou seja, num certo lambda ou num certo t. Bom, para isso eu tenho que tirar um módulo, né, que a gente faz em mecânica newtoniana, é tirar um módulo desse vetor. O que é o módulo? Eu vou chamar isso aqui de V, vetor V. O módulo é a raiz quadrada de V dot V, onde dot é o produto escalar. O equivalente na variedade, na construção, é utilizar a métrica. É a métrica que faz o nosso produto escalar. Sem a métrica, a gente não tem uma noção de velocidade no termo de número, 80 km por hora, 90 km por hora, o que seja. Então, o equivalente do módulo, né, do número da velocidade vai ser g mini de x mi de lambda de x ni de lambda raiz quadrada. Ou seja, que é o que? Que é a métrica, o tensor métrica aplicado na curva duas vezes, certo? Eu já abri isso na aula passada. Só para abrir de novo, isso é g aplicado a dx mi de lambda de rho mi
dx ni d lambda d rho ni, ok? Eu tiro o dx mi, eu tiro o dx raiz quadrada. Eu tiro isso aqui que são os componentes, vai ficar o dx mi d lambda, dx mi d lambda, g aplicado a d rho ni são os componentes da métrica. Isso aqui é o equivalente ao módulo da velocidade, certo? Então, se eu tenho a velocidade, se eu tenho, vamos dizer, em mecânica newtoniana, o v de t, que é o que? Que é dx dt em uma dimensão. Se eu quero a distância até um determinado ponto da curva, eu integro v de t dt, certo? A mesma coisa vai ser aqui. Se eu quero a distância, que eu vou chamar de d não é bom, vou chamar de tal. Tal também não é bom. Vou chamar de dzinho, pronto. Dzinho vai ser a integral do v de t, né? O v é o que? O v é isso aqui, que é raiz quadrada de g mi dx mi d lambda dx mi d lambda multiplicado pelo parâmetro d lambda, certo? Isso aqui é a nossa distância, seja o que for a distância, tá? É uma distância, uma medida de distância. Então a gente pode sempre parametrizar essa curva pela distância. O que é parametrizar? É escolher valores a parametrização aqui é esse intervalo de tempo em R que vai me levar a pontos da curva. Então eu posso escolher esse valor aqui que me dá esse ponto, esse valor aqui que me dá esse ponto, esse valor aqui não dá muito bom, né? Me dá esse ponto, devia ser um pouco maior, vou botar um pouco maior. Esse valor que me dá esse ponto, esse valor que me dá esse ponto. Eu posso escolher esse valor tal que esse lambda seja exatamente essa distância, certo? Então esse meu lambda aqui vai me dar exatamente essa distância, certo? O valor dele, não sei, 3 é essa distância. Se aqui for 4, é essa distância que é 4, certo? Seria o equivalente a escolher o meu tempo com o mesmo valor da distância, ok? Claro, a princípio x e t têm dimensões diferentes, mas para a gente vão ter a mesma dimensão. Então, se x e t são iguais, vamos voltar para a nossa integral aqui, né? Essa integral, vamos pegar ela. Dx igual a v de t dt. Se eu escolho t como x, isso é v de t dx, eu tenho que meu v de x, que t é x, é igual sempre, certo? Por causa dessa escolha, ok? Então, esse objeto aqui, raiz de g mini dx mi d lambda dx mi d lambda é 1. E aí, pode tirar a raiz quadrada, a gente pode considerar só
a parte de dentro como 1. Se a parte de dentro for 1, ele é 1. É nesse sentido que a gente escolhe a parametrização da curva como a própria distância. No nosso caso, a distância, e aí quando a gente for entrar na relatividade, a nossa distância de uma curva do tipo tempo, nós não falamos sobre isso, vai ser o tempo próprio. E o tempo próprio o tempo próprio é o tal, mas o d tal vai ser dado por g mini dxmi dxmi, que é exatamente isso. Não é exatamente isso, porque aqui eu tenho que tirar a diferencial aqui, tirar essa integral. Vamos pegar essa fórmula aqui para ver se fica mais claro também. Uma outra forma de ver isso. Esse meu x, ele é a função de algum parâmetro, certo? X mi lambda. Vamos escolher esse lambda ser o tal. Então isso aqui é x mi tal. Abrindo como se fosse uma diferencial. Não é uma diferencial, mas podemos tratar como se fosse. Isso aqui é dxmi d tal, dxmi d tal, d tal 2. Na verdade aqui seria d tal 2. Perdão. Aqui d tal 2. Veja só. Como eu tenho d tal 2 dos dois lados, esse meu objeto aqui tem que ser 1. Então a gente vê que escolhendo o tempo próprio como parâmetro, Gemini dx.mi dx.ni é 1. Ok? Por isso que a gente pôde se livrar daquele termo que aparecia no denominador. É claro que a nossa ação que a gente começou já era integral raiz, que é ação não, a própria distância já é o próprio Gemini dxmi d tal dxmi d tal d tal. Ok? Então você poderia argumentar, então isso aqui é 1. Se isso aqui é 1, eu não posso variar, porque a variação vai ser 0. De alguma forma, sim, é meio estranho isso mesmo. Você começa considerando que isso aqui não é 1 e depois coloca como se fosse 1, mas mantém a variação. Mas isso aí, a princípio, esse valor é arbitrário, depois a gente vai tomar 1, mas vai manter a variação. Isso aí é padrão, a gente sempre faz. Então não tem como fugir disso. Funciona de qualquer forma. Espero que tenha ficado claro essa questão aqui da velocidade, diferença de velocidade como um vetor e velocidade como um valor, e o que é escolher a distância como parâmetro, certo? Como se você escolhesse o x como parâmetro. O t é o próprio x. Então a velocidade vai ser sempre 1, porque você percorreu 3 metros em 3 metros, percorreu 7 metros em 7 metros, então é sempre 1, não tem como escapar disso. Agora eu queria falar um pouco sobre o cálculo variacional. Vou só fazer uma correção aqui, que eu falei percorreu 3 metros em 3 metros, percorreu 6 metros em 6 metros, não precisa ser assim. Pode ser... você pode escolher unidades diferentes, mas com o mesmo valor. Tá?
Na verdade faz mais sentido isso. É porque a gente está sempre pensa botar o C igual a velocidade da luz, mas não precisa, pode ser. Percorreu 3 metros em 3 segundos. Percorreu 7 metros em 7 segundos. Que aí dá uma noção de velocidade. Mas o valor é sempre 1. Certo? O que a gente precisa é o seu mesmo valor. Ok? O valor do parâmetro na reta real vai ser o mesmo valor da distância. Tá? Então aqui, lambda igual a 3 vai me dar lambda entre ponto 0, entre 0 e 3, certo? Vai me dar exatamente 3 distância, seja lá a unidade que a gente escolha para medir a distância. Entre 0 e 10, né, o ponto 10 daqui do lambda vai me levar ao 10 distância. É nesse sentido que eu estou dizendo que o mesmo valor do lambda vai ser o valor da distância. Certo. Vamos agora falar um pouco sobre o cálculo variacional. Na verdade, eu vou parar por aqui e vou deixar para um próximo vídeo. É melhor. Um abraço, tchau, tchau.